Shalom, pessoal, boa noite. Afonso Oliveira, Shalom a todos, Flávio aqui. ATF Criptos aí. A gente vai estar dando início agora à análise de dois criptoativos, o Bitcoin e o Ethereum. Eu vou estar falando uma análise técnica, o perfil e análise técnica, e o Flávio vai estar falando um pouquinho para vocês sobre a questão de análise fundamentalista desses dois criptoativos, tá certo? Vamos lá. Estamos aqui com o Bitcoin no gráfico diário, tá certo? Tá abrindo aí para vocês. Eu já estou com os indicadores que eu trabalho configurados, tá certo? Que é a média exponencial de 9, as bandas de Bollinger e a média aritmética de 80, certo? Aqui eu tenho o volume e o estocástico. São indicadores que eu utilizo bastante, certo? A gente está no gráfico diário do Bitcoin, certo? Eu já estava com algumas linhas prévias aqui, mas eu quero fazer essa análise junto com vocês, beleza? Aqui é o valor do Bitcoin atual, 54 mil dólares, tá certo? E o volume de capitalização no dia de hoje, beleza? Vamos lá. A gente pode observar claramente, a gente está com uma tendência de alta, né, que é classificada por fundos e topos ascendentes. Né? Você tem fundos e topos ascendentes. Isso classifica uma tendência de alta. A média móvel de 80, que é uma média mais estável, a gente consegue observar isso perfeitamente, tá certo? Já dentro da banda de Bollinger, a gente consegue ver um estreitamento nas regiões pré-impulsão da tendência de alta, da força compradora. Tudo bem? O que é que a gente analisa e espera do Bitcoin por hora? A gente ainda acredita e interpreta que o Bitcoin tende a corrigir um pouco mais, certo? Você observa que o candle do dia anterior, que encerrou agora há pouco, às 9 horas, esse vídeo está sendo gravado aqui às 22h37, do dia 22 de março de 2021, isso é um sinal de força vendedora. E a tendência, quando você tem esse fechamento abaixo da média de 20 da banda de Bollinger, é o seguinte: ele vir buscar outra extremidade das bandas, que a gente tem uma correlação bastante interessante das bandas de Bollinger com o estocástico, certo? Uma correlação bastante interessante, como vocês podem observar. Então, a gente acredita que ele vai tender a buscar aqui na média, na banda inferior da banda de Bollinger, para voltar, que é um processo corretivo, naturalmente, para voltar e continuar sua tendência de alta, certo? Tanto que no semanal a gente vê isso claramente. Eu, particularmente, né, e o Flávio, a gente trabalha de maneira, dentro da análise técnica com swing trade, com base no gráfico semanal e diário, no mínimo, o gráfico de 4, 6 horas, que é para ver como é que está se procedendo esse gráfico diário. Mas quanto maior o período... Como? O desenho do dia, né? Isso, só para ver o desenho do dia interno mesmo, mas isso é porque a gente é curioso e gosta de estar sempre de olho. Mas não é necessário. Se você opera um tempo gráfico, você só precisa observar aquele tempo gráfico, certo? Mas qual é a forma correta? Na análise técnica, a forma mais correta e os períodos mais assertivos, porque eles vão dar menos sinais de entrada, diferente de um gráfico de 5 minutos, 10 minutos, um intraday, por exemplo. São gráficos mais estáveis, bem direcionais, como vocês podem ver aqui, né? Uma tendência muito bem direcional no Bitcoin. E agora a gente está no processo corretivo para aqui, no mínimo, buscar a média exponencial de 9 períodos aqui nessa região, que para o gráfico diário vai ser essa região da banda de Bollinger, entendeu? Que vai ser a média, quase a média de 80 aqui. Então, o processo claro, corretivo, né? E a tendência é a gente buscar dentro de setups do Larry Williams, os 9.1, 2, 3 e 4, uma nova entrada após esse processo corretivo, posso estar seguindo baseado na média de 9, tá certo? Quem não conhece o Larry Williams tem que conhecer para ser um analista técnico.
beleza? Isso é um resumo da análise do Bitcoin. Qualquer dúvida aí, vocês podem falar com a gente aí nos comentários. Será um grande prazer e satisfação poder estar conversando com vocês um pouquinho sobre o mercado de criptoativos. Agora vamos para a análise da Ethereum. Flávio, meu irmão, diga Deixa aí aí. também, deixa aí também em aberto para quem quiser colocar uma dúvida embaixo e explicar para quem, provavelmente quem já tem mais vivência já sabe, né, o motivo de começar por essas duas moedas, mas o Bitcoin é a mais famosa, a mais queridinha, que ocupa aí quase que, na verdade, eu não lembro exatamente o percentual de mercado dela, É um entre pouco mais de 60. 50%, se eu não me engano. Isso, 60%, entre 60% e 70% do mercado de capitalização do mercado de criptoativos é do Bitcoin. E o motivo de começar pela Ethereum é que ela roda hoje entre 80% a 90% dos contratos inteligentes. Isso eu não sei dizer exatamente atualmente quanto é, mas o último dado que eu tive é de 90% dos contratos inteligentes rodando dentro da rede Ethereum. E isso é muito significativo, né? A gente observar a questão de valores atuais, porque implica muito na transação dos outros criptoativos, né, que rodam nessa rede. Uma questão que é importante pontuar para vocês sobre a questão do volume, né, que quando você vai observar que todo o movimento é significativo no mercado e no gráfico, na análise técnica, ele vai vir acompanhado de um volume também significativo. Geralmente, quando você tem uma movimentação expressiva de mercado, seja de alta ou de baixa, e não tem um volume correspondente àquela movimentação, isso é um sinal que é como um movimento falso de mercado, certo? Isso é um movimento falso de mercado. Aqui não, você vai ver que a tendência de alta, por exemplo, no Ethereum, na última alta que ele deu significativo, né, foi uma tendência que ela foi gradativamente acompanhada pelo volume. Você vê que esse candle aqui já foi menor, o volume já foi bem menor, e no candle com maior força, né, uma barra elefante, foi o maior volume que teve no período da Ethereum. Aí você vê as bandas de Bollinger também, né, elas gerando o afastamento, que é quando ela pega uma tendência forte de alta, poderia ser para baixa também, esse afastamento, certo? E o estocástico trabalhando acima da faixa etária, ou seja, quase como que indicando a sobrecompra, certo? O valor elevado do ativo, né? Você vê que ele chegou ao patamar mais elevado aqui justamente nesse patamar, onde a gente teve um maior volume, né? E é onde aqui a maioria das pessoas, porque todo mundo tem medo de entrar nesse ponto, porque é um ponto que ele está dentro da região de resistência, como a gente pode traçar aqui, né? Um ponto que ele está dentro da região de resistência. E ele fez a correção, né? Ele bateu na resistência, fez a correção e voltou para romper. Fez movimento de rompimento. Não rompeu no primeiro candle, mas rompeu já no segundo candle, que acionaria a entrada que nós costumamos fazer, Aí, certo? Afonso, você pode observar até que nessa base, não sei se você pode me corrigir, que você está mais por dentro, ele forma aquele engolfo, né, que você falou de alta, né? Logo Aonde? na basezinha Aqui isso, nesses dois candlezinhos aí, né? foi quase um engolfo de alta, porque ele No não devido sentido. superou, ele não superou, entendeu? E para Ah, ser um engolfo também, para caracterizar um engolfo, você tem que ter uma barra mais expressiva. Por exemplo, aqui foi um engolfo de baixa, porque a sim. gente teve a tentativa do mercado de rompimento dessa região e foi frustrada, né? Entrou a força vendedora, que isso é análise do preço, análise gráfica, com a base de price action, que é a ação do preço. Entrou a força vendedora defendendo posição, né? E logo em seguida você vê um candle expressivo comparado com os demais candles do gráfico. Isso é muito simples de você comparar. A análise técnica ela é objetiva e não subjetiva,
E os setups são objetivos e não subjetivos. E depois eu vou estar passando para vocês alguns setups. Aí aqui a gente teve o engolfo de baixo configurado. Por quê? Porque foi superado a mínima aqui do candle com uma força expressiva. Beleza? Vamos agora para o gráfico de análise semanal. No semanal a gente observa que a Ethereum está bem, esteve bem esticada, né? Ela corrigiu, teve o processo corretivo, voltou na média 9, ativou o setup 9.2 9.3 do Larry Williams, da média 9 exponencial, e o stop ficaria aqui abaixo, né, na correção correta. Pelo setup é aqui, mas eu não trabalho dessa forma, que eu acho uma exposição muito grande para violinada de mercado, certo? Então, o stop seria posicionado aqui embaixo e a gente deixar o trade rolar, no mínimo, com alvo nessa região aqui. Que aí a gente ia ter uma valorização de pouco mais de 30% do capital aplicado nessa operação, se conforme seguir essa tendência, né? A análise técnica ela não é perfeita, não é voodoo, não é perfeita. Ela analisa padrões gráficos, certo? Que se repetem. E dentro do gráfico de candles, baseado no tempo e no preço, certo? São as grandezas analisadas. Qual foi o movimento do preço no tempo? E aí a gente vai ter as configurações e vai ter os estabelecimentos padrões. Vai falar, Luiz. Você pode até ver aqui quanto daria nesse movimento para a gente dar uma olhada naquela linha que dá para traçar aqui no canto, nas ferramentas do gráfico. Aqui? Ali tem, não, isso aí acho que tem a opção para você botar a setinha para o lado, Aí Já botei. Deixa eu ver aqui, não tem, cadê? Tem um aqui, geralmente calcula, não é isso? Quando você traça a linha, ele aparece o percentual. Acho que só no TradingView. Perdão. Seria isso aí. Tranquilo. Então, mas se você está com o Depois preço eu vejo nas de diversas entrada, ele ferramentas. foi acionado aqui a 12 mil dólares e a entrada ela está chegando, o alvo vai ser na faixa dos 16, né? A gente vai ter mais 30%, que foi o que eu falei, para buscar de alvo nessa operação, que é uma região que o preço já trabalhou, né? E você vê uma coisa que eu falei do padrão de alargamento e estreitamento das bandas de Bollinger. Ela trabalhou, e cada gráfico desse aqui é uma semana, viu? Cada candle desse é uma semana. Ela passou bastante tempo numa faixa estreita de preço de mercado, e depois, muito similar ao candle diário lá, você teve um processo corretivo, ó, a força vendedora ela veio buscar a banda inferior do Bollinger, força compradora entrou imediatamente. Aí aqui a gente teve o rompimento da região, processo corretivo e seguiu a tendência. E nas 2 semanas seguintes, processo corretivo aumenta, porque o mercado ele funciona em ondas, né? De acordo com os teóricos, como Elliott e Dow Jones. Tem mais alguma coisa a pontuar, meu amigo? Não, tá tranquilo, tá lindo. Vamos para as que interessam, as quentes. Vamos lá. Qual você quer olhar primeiro? Deixa eu pensar aqui uma. Bom dar uma olhada na Chiles, né? Ela está sendo muito cotada aí. Ela teve uma valorização bem alta. Inclusive, a gente já estava com alguns estudos aqui, com figura gráfica, um triângulo de baixo, já traçado, né? E ele está sendo bem respeitado à base desse triângulo. Ainda não conseguiu ser rompido, como vocês podem observar aqui. Uma coisa que a gente analisa também no mercado poderia ser configurado como um triângulo de baixo
ou tem gente que gosta de chamar de fórmula também, mas eu gosto muito de trabalhar com análise técnica com figuras gráficas, né? Porque ela clareia muito além dos indicadores. Você vê que ela afastou bastante seu gráfico diário da CHZ, que é a Tillis, né? Ela saiu em uma valorização fantástica aqui dessa região, dos 14, do 14 para chegou a bater 94 centavos, né? E agora você vê o estocástico, ele está em queda ainda, né? Ele está indicando ainda que o preço ele pode retomar daqui mesmo com uma tendência de alta, tá certo? Está dentro da faixa etária de preço. Porém, o que é que acontece? A tendência natural, ele trabalhar dentro dessa faixa etária. Se porventura o estocástico ele chegar aqui abaixo dessa faixa, deixa eu reduzir só um pouquinho aqui para a gente, porque ele está pegando a base do estocástico embaixo, para facilitar a visualização para vocês. Aqui, ó, porventura ele chegar aqui embaixo, como foi nessa região, ele tende a chegar num patamar de valorização bem mais elevada, tá certo? Como foi nesse período aqui. O que é que a gente espera da CHZ, né? Se ele permanecer respeitando a base do triângulo aqui de baixo, né, e ele romper essa região aqui, ele vai configurar o rompimento de uma bandeira ou do triângulo de baixo e vai acionar a nossa entrada com o stop aqui abaixo da base, né? A média de 80 ainda está indicando tendência de alta, ainda não virou a tendência para baixo, apesar de a gente ter uma figura gráfica aqui indicando uma tendência de baixa, querendo indicar uma possível tendência de baixa, porque a gente usa as médias. Como um grande professor, que eu recomendo aí vocês também conhecerem o trabalho dele na análise técnica, o Palex, autor dos 2 maiores livros de análise técnica do Brasil, de maior em volume, e uma enciclopédia de setups, de conhecimento e análise técnica, certo? Ele nos ensina as médias e os indicadores, eles são a muleta dos traders, né? Seja você swing, position, day trader. Eu, particularmente, não gosto de operar day trade, certo? Já operei, mas não gosto. Prefiro operar o swing trade. Então, se ele chegar a romper esse patamar aqui, por volta de 60 cents, 60, 59, dependendo da região que ele for avançando aqui no gráfico, certo? Vai acionar uma entrada compradora. Se, porventura, ele romper a base do triângulo aqui, fizer a correção e virar a média de 20 aqui para baixo, né? É uma região complicada de trabalhar. Por quê? Porque você vai estar trabalhando entre as médias de 9 e de 80, né? E o ideal é que a gente sempre esteja trabalhando, seja na compra ou na venda, numa região chamada Eden dos Trades. Comenta muito sobre ela, é o Stormer. Então, se você atuar sempre trabalhando no Eden dos Traders, vai ser muito mais fácil suas operações, porque o mercado ele vai estar mais claro e direcional. E, particularmente, eu prefiro trabalhar assim, né? De maneira mais tranquila. E a média de novo está começando a virar agora, mas ela pode, no gráfico diário, como vocês estão vendo, mas ela pode simplesmente voltar a seguir a tendência de alta e buscar, no mínimo, essa região aqui dos 9400 ou mais, certo? Ela precisa ter um recuo, né? Porque ela teve 2 semanas de alta muito expressiva, né? A semana que se encerrou no domingo foi a semana corretiva e a gente está em outra semana corretiva. Vocês veem aqui no gráfico semanal, está bem acima das bandas de Bollinger, né? O estocástico ele está voltando agora para a queda, então se pelo semanal ela for chegar na média de 9 para ativar algum dos setups do Larry Williams, a gente ela tem uma ativos aí na faixa de 30 cents, né? E é isso, pessoal. Tem mais alguma cripto aí, meu amigo, para a gente analisar? Eu não sei também se já deu tempo, eu esqueci de cronometrar, Tá tranquilo. mas bom, uma coisa que eu gostaria de salientar, apesar de tudo, primeiro que a gente não está fazendo recomendação ainda, né, de compra ou de venda.
Isso daí é uma coisa, apenas uma análise gráfica Estudo. que a gente está fazendo, um estudo, né, que a gente está divulgando. Segundo ponto aqui, apesar de ser muito, é um mercado muito volátil, tem que se tomar cuidado. E terceiro ponto é que para aqueles que gostam de ser buy and hold, existem excelentes opções no mercado DeFi, né, que é o mercado descentralizado, que tem fundamentos muito coerentes e que faz sentido aí para quem quer dar uma pimentada na carteira, colocar um percentual aí, fica a critério de cada um, dentro desses ativos. Um ponto que eu acho muito interessante nessa Chilis, né, que ela formou já um ecossistema bacana para rentabilizar e girar um capital. Então, ela tem um fundamento coerente. Hashtag Barcelona. Ela vende tokens fãs, né, de times como Barcelona, Paris Saint-Germain, times de Fórmula 1 e de games, né, gamers, Free Fire, etc. Qualquer um que tem interesse em baixa até o aplicativo que eles giram. Essa outra é uma plataforma à parte da Binance, a corretora, né, que a gente utiliza. E é isso aí. Lembrando que não é propaganda, né? A gente não está sendo pago por isso, a gente só está realmente utilizando a ferramenta que a gente costuma operar, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado a vocês aí. Shalom. Shalom, like, se inscreve e qualquer dúvida embaixo. Valeu. Compartilha aí com seus amigos aí que querem conhecer um pouco mais sobre o mundo dos criptoativos e como fazer isso de maneira com análise técnica e fundamentalista, seguindo o caminho do meio aí. Valeu, galera.